Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que o objetivo do canal aqui não é fazer caças bruxas, não é procurar culpado, muito menos fazer um tribunal e emitir juízo. Todo vídeo aqui ele tem o objetivo de registrar a partir do prisma histórico, do ponto de vista de contar o fato, contar o cenário, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nessa história de hoje. Pessoal, a história que eu vou contar hoje se passou a bordo do antigo porta-aviões brasileiro Alfa 12, São Paulo. Ela se passa por volta das 10h30 da manhã do dia 17 de maio do ano 2005, quando o navio estava navegando aproximadamente 10 milhas náuticas da Ilha Rasa, no Rio de Janeiro, conforme a nota oficial da Marinha de número 3, emitida pela Seção de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval, datada do dia 17 de maio daquele ano. Esse triste acidente culminou em 3 óbitos, sendo que o primeiro dele aconteceu a bordo do NAS São Paulo já nos primeiros minutos do ocorrido, e os outros aconteceram com 2 feridos que foram evacuados para o Hospital Naval Marcílio Dias. Eu quero te adiantar que o texto base para a elaboração desse vídeo foi totalmente baseado em relatos de civis, nesse caso desse episódio tiveram civis presentes e militares que estavam lá e presenciaram o ocorrido. Então pode acontecer de ter distorções, como sempre eu falo, do ponto de vista causadas, do ponto de vista onde essas testemunhas estavam, e também esses relatos podem estar impregnados de imprecisões causadas primeiro pela emoção dos fatos e pela adrenalina e também pela posição às quais essas testemunhas estavam durante o ocorrido, tá bom? Os fatos desse acidente começaram já na madrugada do dia 16 para o dia 17 de maio do ano 2005, quando a tripulação do navio acendia as praças de máquina, as Bravos, do porta-aviões São Paulo, para que o navio suspendesse na manhã daquele dia 17 de maio, cedinho, para uma comissão curta, um soco, uma pernada curtinha até o porto de Santos, em São Paulo. A bordo, além da tripulação, militares, visitantes de praxe que sempre tinha a bordo daquele tipo de navio, seguia ainda uma equipe de televisão, a equipe da apresentadora Ana Maria Braga, a qual gravaria um episódio do programa daquela apresentadora a bordo, na cozinha do comandante do navio, com a presença do CO, o cozinheiro do comandante. A apresentadora Ana Maria nunca pisou no navio naquele momento, naquele episódio, talvez em outra oportunidade, eu não estou bem certo. Mas ela não pisou em nenhum momento naquele evento do navio, ela não chegou a pisar. Ela iria embarcar por meio de aeronave, de helicóptero, quando o navio já estivesse em alto mar. Pessoal, eu sempre tento contar aqui os cenários de cabeça, tá? Ou seja, eu leio a história, eu entendo ela, eu a estudo e eu conto aqui. Confesso que eu uso colinhas para algumas datas, algumas horas e principalmente nomes. Mas o que aconteceu nesse cenário é muito marcante para mim, porque eu tinha grandes campanhas a bordo. Então a história aqui do Quem É Sabe é muito específico. Eu tinha campanhas e amigos civis a bordo. Mas o que aconteceu foi a ruptura da rede de vapor de alta pressão que saía da praça de máquina a meio navio e alimentava as catapultas, ou seja, os dispositivos que lançavam as aeronaves. Essa ruptura aconteceu nessa rede. Uma coisa que chamou muito a atenção nesse acidente foi a velocidade com que a informação do ocorrido chegou até o jornal O Globo. Poucos minutos depois do fato, o jornal O Globo já publicava uma matéria trazendo a informação do que havia acontecido a bordo do porta-aviões São Paulo. Talvez aquela equipe da apresentadora Ana Maria Braga, que se encontrava a bordo do navio durante o ocorrido, como era formada por profissionais do jornalismo e da comunicação, tenha usado seus contatos e aí essa informação chegou rapidamente ao jornal. Mas eu falo aqui, é um talvez, a gente não tem certeza de como a coisa aconteceu, tá bom? Uma outra coisa muito interessante é que várias testemunhas a bordo do navio citam
que no momento que o navio saía à barra da Baía de Guanabara, então portanto já tem uma diferença da posição citada pela nota do comando do 1º Distrito Naval, na hora que o navio saía à barra e não a 10 milhas da Ilha Rasa, ou talvez pode ser só uma confusão de localização, novamente lembrando que são relatos pessoais, tá bom? Que naquele momento da saída da barra, o navio sofreu um estrondo, sofreu uma explosão. Já a nota publicada pelo comando do 1º Distrito Naval cita claramente de que não houve nenhuma explosão a bordo. Então, existe aqui 2 pontos de contar o ocorrido. Houve uma explosão e o outro, a nota oficial da Marinha, cita que não houve explosão, tá safo? O ponto de ruptura dessa rede se deu em uma posição aonde a tubulação da rede descia verticalmente, ou seja, uma prumada a qual corria junto a uma escada que, com vezes abaixo, ou seja, níveis abaixo do ponto de ruptura, dava acesso à padaria de bordo do porta-aviões São Paulo, ao quadro elétrico principal, o QEP, e à praça de máquina a meio navio. Já do ponto de ruptura para cima, com vezes acima, dava acesso à mesma escada, próxima ao ponto de ruptura, à coberta de rancho de cabos e marinheiros, ou seja, o refeitório de cabos e marinheiros e a cozinha de cabos e marinheiros. E também a um compartimento que ficava instalada a sargentiança. O que é sargentiança? Seria o escritório de pessoal, de documentação, o escritório funcional da divisão Índia 3, que é uma das subdivisões, simplificando a coisa, da organização, da forma organizacional funcional do navio. Era uma divisão, a Índia 3 era parte da divisão de intendência do porta-aviões São Paulo. Se você serviu naquele navio, você já se achou, mesmo se você não estava lá na época do evento. Agora, se você, como eu, não serviu no navio e não conhecia, você, pelo menos eu falando de refeitório, cozinha, padaria, você já pensou, era uma área muito movimentada, muito visitada pelos militares de bordo que ali faziam, pelo menos cabos e marinheiros que ali faziam as suas refeições. Vai vendo. Pessoal, eu já falei e não me canso de repetir. Todos os relatos aqui desse vídeo e todos os outros vídeos, quando se tratam de ponto de vista, o qual eu recebo um testemunho, uma descrição dos fatos a partir de uma testemunha visual, eu sempre vou dizer que ele pode estar embebido, distorcido e até influenciado por fatores de ordem psicológica, emocional e, claro, do ponto de vista a qual o observador estava dos fatos. Muitas das vezes a gente quer entender o que aconteceu. E nisso a gente bota a nossa explicação no meio dos fatos, dos eventos, que acaba distorcendo tudo. Mas daqui para frente, nesse vídeo, eu vou me dar o luxo, por assim dizer, de ler o relato de um campanha de bordo, quem é sabe, e bravo Zulu para você, que estava lá presente. Eu vou usar palavras dele. Então, não vou ser eu que vou estar falando de cabeça. São palavras de um relato. Quando a rede rompeu, o vapor superaquecido vazou para cima, saindo pela brecha do escotilhão no refeitório de cabos e marinheiros, aonde no horário estavam almoçando o pessoal da aviação, pessoal de serviço e o pessoal do rancho. Vazou para o corredor através da padaria, aonde retorceu todos os equipamentos da mesma. Saiu no corredor e destruiu o que estava pela frente. Arrancou 10 camadas de tinta das anteparas, derreteu todas as luminárias e queimou todos os acessórios de cave que haviam no corredor. As portas da praça de máquinas e do QEP estavam fechadas, porém com a extração de ar ligadas. Ao soar o alarme geral, o pessoal da praça de máquinas a meio navio escapou pela saída de emergência. Os eletricistas do quadro elétrico principal ouviram o alarme, mas não sabiam aonde era o sinistro. E, infelizmente, o terceiro sargento eletricista, Anderson Fernandes do Nascimento, 6 meses embarcado no navio, abriu a porta estanque do QEP, que ficava abaixo do corredor, e deu de cara com o vapor,
ao sair do compartimento e caiu cozido diante da escada de ferro que dava acesso ao convés principal. O vapor superaquecido começou a entrar no QEP, aonde ainda estavam 4 pessoas, 3 cabos e um marinheiro. Os cabos Daniel Pires de Andrade, José Roberto da Silva Bahia e Erivelton dos Santos Coelho foram fechar a porta estanque e se queimaram em mais de 60% do corpo. Um cabo se escondeu debaixo de uma mesa e se enrolou em um macacão por cima do que já havia vestido. Já o marinheiro Felipe Machado da Rocha entrou em um armário cheio de macacões velhos e ficou lá até o perigo passar e ser resgatado pelo pessoal do CAV e PRISOC. O vapor superaquecido também se dirigiu à cozinha de cabos e marinheiros, que ficava no final do corredor, porém não tinha porta estanque e estava aberta. Um rancheiro, após ouvir o estrondo, ao ver o vapor vindo em direção à cozinha, destruindo o que estava no corredor, levantando muita poeira, gritou chamando ao cabo cozinheiro fulano para fechar a porta da cozinha e todos fugirem pela saída de emergência da mesma. Fechar a porta estanque da mesma e subir para o refeitório de cabos e marinheiros secundário, local onde o vapor ainda não havia saído, e dali tentar escapar ilesos. Foi o que o cabo cozinheiro e os rancheiros fizeram. Segundo alguns campanhas que estavam guarnecendo o CAV e os primeiros socorros, essas duas equipes só conseguiram chegar à região, aos compartimentos aonde aconteceu o sinistro, aproximadamente 2 horas após o mesmo, devido ao calor, ao aquecimento a qual as anteparas, superfícies de móveis e equipamentos e convéses dos pisos haviam sido submetidos. Estava muito quente ali. Após o sinistro e o primeiro combate pelo grupo de CAV do navio, o navio deu meia volta, voltou para o interior da Baía de Guanabara e fundeou ao largo da Escola Naval. Foi esse tempo do primeiro combate, o navio virar meia volta e fundear ao largo da Escola Naval, que o pessoal do CAV e do PRISOC precisou para esperar, aguardar que a temperatura nos compartimentos atingido baixasse, para então resgatar o corpo do 3º Sargento Anderson e aí prestar socorro e socorrer, resgatar os militares que ficaram feridos e encurralados nos compartimentos atingidos. Esse é um cenário não tão antigo assim. Aliás, 2005 já faz um tempinho, mas muita gente que está nativa aí se lembra. E quem viu se lembra que o navio ficou sendo sobrevoado o dia todo por helicópteros dos vários grupos de comunicação, televisões, enfim. Foi bem divulgado o negócio. Só no final daquele dia que os rebocadores vieram ao encontro ao Porta-Aviões São Paulo e o levaram de volta para atracar no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O navio ficou 15 dias de luto. Foi realizada uma missa de 7º dia a bordo do mesmo, em sua capela, celebrada pelo capelão do 1º Distrito Naval em homenagem à alma do 3º Sargento Anderson. Os cabos Daniel Pires de Andrade e José Roberto da Silva Bahia, que tiveram queimaduras em mais de 60% do seu corpo, 15 dias depois não resistiram e vieram a falecer, tendo recebido também do navio a mesma honraria. O cabo eletricista Erivelton dos Santos e o marinheiro Felipe Machado da Rocha sofreram queimaduras e, segundo alguns relatos, os dois foram reformados. Olha só, se você tem alguma informação ou se você é um desses dois campanhas, meu mais profundo respeito. E por favor, se tiver alguma coisa errada aqui nesse relato, tá aqui o e-mail do canal, por favor. Se você também estava lá, presenciou, tá aqui o e-mail. Manda pra gente, deixa aqui nos comentários. Isso é bem importante para honrar as almas dos tombados e a bravura dos que por ali passaram. Até é difícil de falar um pouco, embarga um pouco a voz. E assim foi o relato do triste acidente que ceifou a vida de 3 campanhas. 3 pais, 3 filhos, 3 irmãos, 3 amigos que estavam trabalhando, ganhando seu pão a bordo de um navio da nossa marinha.
minha sincera continência, meu sincero respeito. Fica aqui o nosso sincero agradecimento a todos que estavam lá presentes. Bravo Zulu, se você estava lá. E novamente, se tem alguma coisa nesse relato que não ficou 100% claro ou até tem equívoco, não hesita não, manda e-mail pra gente e deixe seu comentário. Bons mares, com a mão direita, bons mares e até a próxima.